Viúva com bebê é expulsa pelo sogro na caatinga. O desespero chama o milagre e a provisão divina. A história que vou contar hoje vai mexer com o seu coração e mostrar até onde a crueldade humana pode chegar, mas também como a fé e a providência divina jamais abandonam quem confia. Esta é a história de Esther, uma jovem viúva que acabara de dar à luz e foi expulsa de casa pelo próprio sogro, jogada na imensidão árida da Caatinga com um bebê de poucos dias nos braços. Prepare-se, porque essa narrativa toca fundo na alma. Esther tinha apenas 23 anos quando perdeu o marido, João, em um acidente trágico na roça. O coração dela foi despedaçado. João era bom, trabalhador, honesto e amava a esposa com intensidade rara. Eles tinham acabado de descobrir que seriam pais quando a tragédia aconteceu. Um galho pesado caiu de uma árvore velha sob o sol escaldante e a pancada foi fatal. Em segundos, a vida de Esther desmoronou. Grávida de 7 meses, Esther ficou sozinha no mundo. Os pais já haviam falecido e ela não tinha família próxima. A única opção era continuar morando com um sogro, seu Jacinto, conhecido pela avareza e um coração tão duro quanto as pedras da Caatinga. Dono de terras e gado, vivia com conforto, mas nunca gostou de Esther. Achava que o filho havia se casado mal, que ela era fraca demais. Nos 2 meses que antecederam o parto, Esther viveu um inferno. Jacinto a tratava com desprezo e impaciência, deixando claro que ela era um peso. Depois que esse menino nascer, você vai ter que se virar. Rosnava enquanto contava suas moedas. Não vou sustentar boca inútil. Esther engolia o choro, acariciava a barriga e orava pedindo forças a Deus, acreditando que o sogro talvez amolecesse ao ver o neto. Como estava enganada! O parto aconteceu numa madrugada de lua minguante, com a ajuda de uma vizinha que teve pena dela. Foi difícil e doloroso. Mas quando ouviu o choro do bebê e o segurou contra o peito, sentiu que tudo valia a pena. Era um menino lindo, com os olhos escuros do pai. Ela o chamou de João. Esther acreditava que Jacinto ao menos veria o neto. Mas o velho passou 3 dias sem entrar no quarto. No 3º dia, quando ela ainda mal conseguia ficar de pé, ele abriu a porta com violência, um saco de estopa na mão. Pegue suas coisas e saia da minha casa, disse frio como gelo. Você tem 1 hora. Não quero ver você nem esse moleque aqui. Esther sentiu o mundo ruir. Chorando, segurou o bebê contra o peito. Senhor Jacinto, por favor. Ele é seu neto. É o filho do seu João. Eu não tenho para onde ir. Como vou sobreviver na Caatinga com um recém-nascido? Mas Jacinto não se comoveu. Problema seu. Você não é nada meu. Meu filho morreu. Acabou. Quero minha paz. Saia antes que eu ponha para fora na marra. Ele jogou o saco no chão e saiu. Esther caiu em prantos, abraçando o bebê que chorava assustado. Era impossível acreditar em tamanha crueldade, mas ela sabia que ficar ali era perigoso. Com o corpo ainda dolorido, juntou as poucas roupas, embrulhou o filho em um pano velho e saiu caminhando devagar. Cada passo uma tortura. O sol castigava e a Caatinga se estendia à frente dela como um mar de espinhos e secura. Não tinha destino, nem abrigo, nem dinheiro ou água. Apenas o filho dependente dela para sobreviver. Esther caminhou por horas sob o sol inclemente. O bebê chorava de fome, mas ela estava fraca e desidratada. As forças acabaram. Ao pé de um juazeiro seco, ela caiu de joelhos. Abraçando o filho, ergueu o rosto para o céu e clamou: Senhor, eu sei que não me abandona. Por mim, eu até aceitaria morrer aqui. Mas meu filho, ele acabou de nascer. Proteja essa criança inocente. Se eu tiver que sofrer, que seja eu, mas salve meu João. Mande um milagre, meu Deus. A voz dela se quebrou, mas a fé permaneceu firme. E ali, naquele momento de desespero absoluto, quando tudo parecia perdido e a morte parecia o único destino para aquela mãe e bebê, abandonados na imensidão cruel da Caatinga, algo estava prestes a acontecer. Algo que provaria que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele e que a maldade humana jamais vence a providência divina. Comente: qual o castigo mais justo para um sogro que expulsa uma viúva com um bebê recém-nascido? Esther estava ali, desfalecida ao pé do juazeiro seco, com um bebê chorando fraco nos braços.
quando ouviu o som de casco se aproximando. Mal tinha forças para erguer a cabeça, mas quando o fez, viu a silhueta de um homem montado vindo em sua direção. O coração dela se encheu de medo e esperança. Seria ajuda ou apenas alguém que passaria indiferente? O homem desmontou rapidamente ao ver a cena. Era seu Damião, um senhor de uns 60 anos, dono de uma pequena propriedade algumas léguas dali. Tinha um rosto bondoso, marcado pelo sol e pelo tempo, e olhos cheios de compaixão. "Minha filha, o que aconteceu com você?" perguntou alarmado, oferecendo o cantil de água. "Você acabou de ter esse menino? Como está aqui sozinha no meio do nada?" Entre goles de água e lágrimas, Esther contou tudo. A morte do marido, a crueldade de Jacinto, a expulsão 3 dias após o parto. Seu Damião ouvia em silêncio, balançando a cabeça em reprovação. "Que coração de pedra esse Jacinto tem", murmurou. Depois disse com firmeza: "Você não vai ficar aqui não, minha filha. Deus pôs você no meu caminho. Você e esse menino vão comigo. Minha esposa, Dona Luzia, vai cuidar de vocês. Temos comida, água e um quarto sobrando. Você vai se recuperar e criar seu filho com dignidade." Esther chorou de gratidão. "O Senhor é um anjo que Deus mandou." Ele sorriu. "Não é favor, é obrigação de quem tem coração." Ele ajudou Esther a subir no cavalo, colocou o bebê em seus braços e a levou para sua propriedade. Dona Luzia a recebeu como filha, preparou comida quente, arrumou um quarto limpo e fez chás para ajudar na recuperação e na produção de leite. Pela primeira vez em meses, Esther dormiu em paz. Os dias viraram semanas e depois meses. Esther se recuperou, ganhou força e o pequeno João crescia saudável nos braços da mãe. Seu Damião e Dona Luzia não só deram abrigo, como a acolheram como família. Ensinaram-na a cuidar da horta, criar galinhas e fazer artesanato para vender. Esther reconstruiu sua vida e voltou a sorrir. Enquanto isso, a vida de Jacinto desmoronava. Na noite após expulsá-la, uma tempestade atingiu a região. Raios assustaram o gado, que fugiu pelas cercas derrubadas. Jacinto perdeu animais, dinheiro e paz. A solidão tornou-se sufocante. A casa grande e vazia ecoava sua culpa. Pesadelos com o rosto do neto rejeitado o atormentavam. A história da expulsão se espalhou pela região. As pessoas o evitavam, chamando-o de cruel. Ele era rico em bens, mas pobre em tudo que importava. Um ano depois, Jacinto ouviu na feira que Esther vivia, bem na casa de seu Damião, criando o menino com dignidade. Aquilo o feriu profundamente. A lembrança de sua crueldade o consumiu. Meses depois, incapaz de suportar o peso da própria consciência, Jacinto foi até a propriedade de seu Damião. Viu Esther sorrindo enquanto o pequeno João, agora com mais de 1 ano, dava os primeiros passinhos. Mas ao vê-lo, ela perdeu o sorriso e puxou o filho para mais perto. Jacinto parecia ter envelhecido 10 anos. "Esther, eu vim ver vocês", disse com a voz rouca. Seu Damião aproximou-se, protetor. Jacinto continuou: "Eu não tenho desculpa. Fui cruel. Expulsei você e meu neto porque meu coração era duro demais. Agora estou pagando, estou sozinho. Minha propriedade está se acabando. E todos me evitam. E mereço tudo isso." Lágrimas escorreram de seus olhos. "Só vim ver se estão bem. E estão, graças a Deus, e a essa gente boa que fez o que eu deveria ter feito." Ele olhou para o menino. "Ele se parece tanto com meu João." Esther respirou fundo. "O que o Senhor fez foi terrível. Jogou a mim e ao seu neto para a morte. Mas Deus mandou anjos e sobrevivemos. Não sei se consigo perdoar, mas não desejo seu mal. O Senhor colhe o que plantou. Isso é justiça de Deus." Jacinto assentiu, derrotado, montou no cavalo e partiu, sabendo que perdera para sempre a chance de conhecer o neto. Esther continuou sua vida. Tornou-se forte e independente. O pequeno João cresceu cercado de amor e exemplos de bondade. Nunca conheceu o avô de sangue, mas teve verdadeiros avós em seu Damião e Dona Luzia. Anos depois, Jacinto morreu sozinho em sua casa vazia, cercado apenas pelos fantasmas das próprias escolhas. Esther sentiu tristeza, não por apego, mas pelo desperdício daquela vida. Um homem que poderia ter conhecido a alegria de um neto, mas escolheu a crueldade. A história de Esther virou exemplo na região.
como uma viúva desamparada, foi salva pela providência divina e prosperou pela fé, enquanto um homem poderoso se destruiu pela própria maldade. Uma prova de que Deus nunca abandona os justos e que a crueldade sempre cobra seu preço. Inscreva-se no canal para mais lições de maternidade e fé, e deixe seu like se você acredita no milagre da provisão divina.